Passos Coelho deu ontem a primeira entrevista depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2013. O Primeiro-Ministro reconhece o nível insustentável da austeridade com que vivem os portugueses, mas não foi capaz de adiantar uma data clara para a diminuição da carga fiscal. Pedro Passos Coelho garantiu também no decorrer da entrevista que o Estado vai ter de mexer nas pensões, na saúde, na educação e até nas funções de soberania para diminuir a despesa pública. Depois de aprovado o Orçamento do Estado mais duro dos últimos anos, o Primeiro-Ministro deu uma entrevista à TVI com o objetivo de tentar esclarecer os portugueses sobre as intenções do Governo e garantir que existiu união na aprovação do documento. Qual é o sentido de fazer aplicar ou de fazer aprovar um orçamento tão duro com todas as dúvidas sobre a sua efetiva aplicação? O orçamento Parece que só o senhor e o senhor Ministro das Finanças e a Troika, se me permite, é que acreditam no Orçamento de Estado. Bem, se for assim, o país está mal. Eu espero que todo o Governo acredite neste orçamento, porque o orçamento não é do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro. Passos Coelho defende que o atual nível de imposto é insustentável, mas recusa apontar uma data para a sua redução. Nós não podemos perpetuar este nível de fiscalidade para o futuro, senão o país não consegue desenvolver-se. Poderá haver uma baixa de impostos em 2014? É isso que quer dizer? Não foi isso que eu disse. Aquilo que eu estou a dizer é que este nível de fiscalidade não se vai eternizar. Não estou a dizer que não vai vigorar também em 2014. O líder do governo garante que quer poupar 4 mil milhões em despesa pública e para isso há que mexer nas rubricas financeiras mais pesadas. Nós propusemos cortar em despesa pública permanente mais cerca de 4 mil milhões de euros até 2014. Dessa despesa toda, metade são prestações sociais. Metade da despesa do Estado, sem juros, portanto, são prestações sociais. Vai ter que cortar nas prestações sociais do Primeiro-Ministro. Ou seja, segurança social, saúde e educação. Depois, mais cerca de 20% são salários. Salários ou despesas com pessoal. O que significa, portanto, que 70% da nossa despesa está em salários e prestações sociais. E para que tudo fique bem claro... O que o senhor está a dizer é que vai ter que mexer nas pensões ainda mais. Mas eu já, senhora doutora Judite Sousa, eu já disse que temos de mexer nas pensões, temos de mexer nas despesas de saúde, temos de mexer nas despesas de educação. Sobre a ajuda à Grécia, que foi revista recentemente pelo Eurogrupo, o Primeiro-Ministro considera que não será assim tão relevante para Portugal e que há uma má informação sobre o acordo alcançado. Precisamente para se distanciar da Grécia, Passos volta a dizer que não vai renegociar o memorando. Eu já disse várias vezes que não vou renegociar o memorando. Renegociar o memorando nos termos que têm sido proclamados pelo Partido Socialista representa para Portugal ter um segundo programa. Dizer que queremos mais tempo para cumprir os objetivos que estão estabelecidos no programa exige que Portugal esteja fora dos mercados durante mais tempo. E se for mais tempo para uma austeridade menos dolorosa? E se isso acontecer, isso é ilusório. Depois da entrevista vieram as críticas. O PSD elogiou o tom esclarecedor com que o Primeiro-Ministro apontou os cortes na despesa. Já o PS acusa Passos de estar resignado com a realidade e não ter apresentado uma única ideia. 70 personalidades entregaram hoje uma carta a Passos Coelho a pedir que mude o rumo político do país. Caso contrário, exigem que o Primeiro-Ministro peça a admissão. Mário Soares é o primeiro signatário da missiva. Para além do antigo Presidente da República, encontram-se nomes como Adelino Maltês, Boaventura Sousa Santos, Duarte Cordeiro, Eduardo Ferro Rodrigues, Fernando Rosas, João Ferreira do Amaral, João Galamba, Medeiros Ferreira, Carvalho da Silva, entre outros. Na carta lê-se, e passo a citar, que os eleitores foram intencionalmente defraudados e que nenhuma circunstância conjuntural pode justificar este embuste. Estas 70 personalidades que assinam a carta acusam o Governo de seguir um cumprimento cego da austeridade que empobrece o país e de estar a desmantelar as funções essenciais do Estado. Terminam a afirmar que é indispensável mudar de política, caso contrário, solicitam ao Primeiro-Ministro que apresente a demissão. A carta seguiu também para o Presidente da República. Paulo Baldaia, diretor da TSF Relevage, diretor do Económico TV, são convidados deste Enfoque. Obrigado a ambos pela vossa presença. Paulo, começo por ti. Boa tarde. Obrigado pela presença. No decorrer desta entrevista, num determinado momento, Pedro Passos Coelho afirmou que o Governo não está em estado de negação, quando lhe colocaram uma questão sobre isso. Está em estado de negação este Governo ou não?
Eu julgo que não, tenho uma ideia muito própria do que é a realidade do país, mas isso acontece a cada um dos portugueses quando olha para a realidade. Eu estou convencido é que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças e depois de uma forma menos convicta o resto do Governo consideram que só há uma solução para tirar Portugal da crise, que vai demorar tempo, e o Primeiro-Ministro tem insistido nisso vezes sem conta, cada vez que dá uma entrevista refere isso. Para o Primeiro-Ministro o importante é que Portugal possa regressar aos mercados para que exista liquidez para financiar as empresas e possa haver crescimento económico. E, portanto, como se concentra nisso, acha que quanto mais depressa nós lá chegarmos, melhor será para a economia portuguesa, porque passamos menos tempo, é mais duro, mas muito mais rapidamente as empresas passarão a ter capacidade de se financiarem junto da banca, coisa que neste momento praticamente não existe. Como acreditam nisso, são pouco sensíveis ao preço a pagar pela austeridade que atinge de uma maneira muito dramática as camadas mais desfavorecidas, que atinge também de uma forma muito geral a classe média e, obviamente, que as pessoas, e que é verdade, que o grande sacrifício está a ser feito pelos rendimentos de trabalho e não por outro tipo de rendimentos. E, portanto, gera-se um debate político entre quem está a governar com a perspectiva de vir rapidamente para os mercados e quem está na oposição e ouve mais atentamente, com mais facilidade, a rua, a opinião pública, a opinião publicada e que, portanto, acham que devia haver outro caminho, como esta carta que vimos que foi entregue ao Primeiro-Ministro por alguns ex-governantes do Partido Socialista, por gente da esquerda, claramente, que entende dizer que há um outro caminho e que, se o Primeiro-Ministro não seguir o caminho que aquelas pessoas acham que é o caminho certo, que se deve demitir. Obviamente quem foi eleito foi este Primeiro-Ministro, foi este Governo, estes dois partidos que formam a coligação que foram eleitos e julgo que, ao contrário do que diz aquela carta que acabamos de ver parte dela, que não há... o Governo não está defraudado, não há ação premeditada. Pelo contrário, a campanha foi muito clara. Percebeu-se que o PSD e Pedro Passos Coelho tinham uma agenda liberal e isso foi dito em campanha de forma muito clara. As pessoas fizeram uma opção, podem agora estar descontentes, quando houver eleições podem novamente fazer outra opção ou reafirmar a opção que fizeram. Raul, as acusações contidas nesta carta, assinada por estas 70 personalidades de esquerda, fazem sentido? São legítimas. Em democracia, a discordância e inclusive a acusação a um modelo de governação é legítima. Agora é evidente que não tem consequência prática, não vão ter consequência prática nem no curto nem no médio prazo. É uma manifestação política legítima, com sentido, de quem não está de acordo com a política. Aliás, ontem, explícita pelo Primeiro-Ministro, eu estou de acordo com o Paulo, discordando naquilo que é a forma, entre o conteúdo e a forma há uma diferença em política. Eu julgo que o Primeiro-Ministro ontem sobrou pouco para a esperança. Aliás, é curioso que o José Alberto Carvalho, quando inicia a entrevista, lança o mote de ser uma entrevista de esperança, que é uma forma agarrada pelo Primeiro-Ministro. Espera que seja uma entrevista de esperança. E no fim da entrevista não há esperança nenhuma, ou seja, há o objetivo de regressar aos mercados em setembro de 2013. E toda a política económica do Governo, eu diria toda a política do Governo, e o Governo aí é um Governo circunscrito ao Primeiro-Ministro, ao Ministro das Finanças e ao Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro para as relações com a Troika, o Dr. Carlos Moedas, é nesse sentido. Depois, mas, é evidente... De qualquer forma, não foi isso que o Primeiro-Ministro afirmou ontem. Afirmou que este Orçamento do Estado é um orçamento de todo o Governo, que o Governo está coeso, que espera que seja todo que as feridas até já estão saradas. Que espera. A entrevista do Primeiro-Ministro ontem é uma entrevista de facto, uma franqueza absoluta. Aliás, aplaudível nesse aspecto. Eu acho que pouco política. Pedro Passos Coelho, que é um homem que fez a sua vida na política, rejeita a ferramenta política e aceita em absoluto aquilo que é a verdade de um processo, de um plano que ele tem traçado. Este governo é de facto liberal, está obrigado a um plano de contingência financeira imposta pelo memorando da Troika
e, portanto, vai por aí até acreditar que chega ao objetivo que é regressar aos mercados. Acreditando depois que, regressando aos mercados, tem facilidade de introduzir dinheiro na economia e aí dar o salto. Eu julgo que é um caminho perigoso quando não há alternativa, ou seja... Quando não há plano B. Quando não há plano B. E, portanto, a carta dos 70 signatários faz sentido, embora é evidente no curto e médio prazo não tem consequência prática, a não ser o combate político é legítimo e saudável em democracia. Paulo Baldaia, aquela declaração do Primeiro-Ministro no sentido de que as cicatrizes e as feridas já estão saradas entre PSD e CDS... É politicamente sustentável? Eu não convenço. É muito boa. Eu acho que o Primeiro-Ministro, ao longo da entrevista, revelou algum embaraço, para não dizer muito embaraço, em falar sobre a coligação e sobre o CDS. Foi, aliás, um pouco indelicado, quer com o Partido Socialista e com o António José Seguro, mas também com o seu parceiro de coligação, quando se referiu ao deputado do CDS, a João Almeida, que é porta-voz, como o senhor deputado, sem nunca ser capaz de dizer o nome, quando também fez questão de frisar, é uma pergunta, a orgânica do Governo estava estabelecida, mas fez questão de o dizer com uma forma muito perentória, que Paulo Portas é apenas o número 3 do Governo, que acima dele está o Ministro das Finanças, e, portanto, quando a seguir termina a entrevista, e termina muito bem, porque é muito perentório naquilo que diz, e diz com muita convicção que o Governo não está para cair, que o Governo não tem feridas insanáveis, que tudo se vai resolver e que tudo se vai resolvendo porque há uma diferença de opiniões que é saudável e que depois resulta numa decisão. Se é verdade que ele terminou muito bem a entrevista com essa declaração, também é verdade que ao longo da entrevista revelou que que sente algum embaraço em ter que lidar com uma coisa que ele nega, aí sim há uma negação, mas que toda a gente sabe que existe, que é um mau ambiente político dentro da coligação. E isso, no dia anterior a essa declaração, por exemplo, não é? A declaração de voto de João Almeida é de uma violência... É muito violenta e mostra bem o que é que muitos deputados, aquele de uma forma muito clara, pensam do orçamento. Há, portanto, também muita gente que aprovou aquele orçamento e que não concorda com ele e que explicou, como o Primeiro-Ministro sabe, que ele também falou disso na entrevista, que votou apenas porque era pior não ter orçamento do que ter aquele orçamento, isto dentro da própria maioria, deputados que foram eleitos e que aprovaram aquele orçamento, mas também dentro do PSD, ex-líderes partidários, ex-líderes do PSD, outros dirigentes do PSD que têm criticado muito fortemente esta política e este orçamento. E, portanto, há ali um problema de facto para resolver, que tem que ser resolvido a cada momento, mas o Primeiro-Ministro não pode negar que o ambiente entre os partidos da coligação é mau, é muito duro, é de uma grande desconfiança e não vai terminar, a não ser no dia em que o Governo cair e em que cada um for para o seu lado, e então ouviremos dizer coisas que hoje, obviamente, as pessoas que lá estão dentro não podem dizer. Esta entrevista correu bem ao Primeiro-Ministro? Eu julgo que sim. Eu vi a entrevista do primeiro ao último minuto, estive a comentá-la na TSF e pareceu-me que o Primeiro-Ministro estava, isto por comparação com anteriores entrevistas, que estava mais à vontade em relação às outras entrevistas, que tinha resposta pronta para dar para cada uma das matérias. Acho, aliás, que não foi mais longe em muitas das respostas às perguntas que os jornalistas fizeram, porque os jornalistas tinham que gerir o tempo e, portanto, tinham matérias que queriam abordar e precisavam de apressar o Primeiro-Ministro. Que é sempre uma missão difícil, não é? É sempre uma missão difícil. Os políticos têm o horror do vazio e, portanto, antes de chegarem à resposta que querem dar, têm que fazer um grande preâmbulo para lá chegar, porque julgam que as pessoas não são capazes de entender uma resposta de sim ou não. E por isso fazem grandes declarações antes de responder. E depois os jornalistas têm a tendência, algumas vezes corre mal. Ontem, por exemplo, correu mal quando o Primeiro-Ministro estava a falar sobre o que podia acontecer na educação. Ele iria dizer mais qualquer coisa, ficou essa sensação, mas que é normal. Quem fez entrevistas a políticos sabe que é assim. Acontece quando se está a entrevistar um Primeiro-Ministro que se quer resposta para tudo, mais ansiedade têm os jornalistas em fazer o maior número de perguntas para obter o maior número de respostas. Raul, na entrevista de ontem, aquilo que, independentemente da esperança que referiste há pouco, aquilo que o Primeiro-Ministro anunciou foi mais austeridade a todos os níveis, para além desta questão da educação,
que depois não ficou bem expressa e, portanto, ainda hoje estamos a perceber se há ou não cofinanciamento no secundário ou não, se há propinas no secundário. Já está a gerar uma polémica enorme. O Primeiro-Ministro, na prática, anunciou mais do mesmo aos portugueses. Mais austeridade, sem um fim à vista. E é aí que eu discordo do Paulo. Eu acho que a entrevista não correu bem ao Primeiro-Ministro. Eu sei que era difícil, tenho a consciência que era difícil esta entrevista correr bem ao Primeiro-Ministro. Porquê? Porque ela ocorre no dia a seguir à aprovação de um Orçamento de Estado em que a maioria que a aprova está absolutamente desfeita no Parlamento. Quer dizer, as coisas são o que são. E por muito que esta maioria queira disfarçar, ela só persiste, só existe porque está no poder e está nas circunstâncias em que existe. Esse poder, em que se exerce esse poder, perdão. Uma anterior AD de Marcelo Rebelo de Sousa e Paulo Portas acabou por muito menos. E só acabou por muito menos porquê? Porque não estavam no poder e, portanto, era mais fácil assumirem uma ruptura. Isto faz lembrar, é aquele casamento, é como um casamento em que está desfeito o casamento, mas só há dinheiro para uma casa e, portanto, vai-se mantendo o casamento até que se resolva a circunstância, ou seja, até que uma das partes assuma e imponha à outra, de facto, uma ruptura que está pré-anunciada. E eu acho que aí o Primeiro-Ministro, que não era fácil, reconheço, quis dar muitos tiros, ou melhor, quis resolver muitos problemas. Quis dizer que houve uma surpresa na execução orçamental de 2012, quis dizer que os números do Governo e da Troika é que são os certos, porque os da OCDE, do Banco de Portugal e das outras entidades não correspondem ou não são aqueles que têm valor para se fazer uma avaliação correta da situação económica e financeira do país. Quis dizer que, afinal, quis dar a grande notícia, e aí, obviamente, também lhe correu mal, porque o tempo já era curto, parece-me o Sporting a ir atrás do prejuízo, quando está a perder 2-0 empata, mas depois já não tem para ganhar o jogo. Quis dizer que, de facto, aquilo que era, aliás, um alerta do Presidente da República recente, dizer como é que se faz uma reforma do Estado em 3 meses. O Presidente da República tinha dito isso há 2-3 dias. E o Primeiro-Ministro vem dizer, não é bem assim, estejam descansados. O que nós estamos obrigados é apresentar à Troika até fevereiro um desenho, um paper, onde se diz, vamos cortar 4 mil milhões até 2014, aqui e acolá. Mas depois vamos discutir isso até ao verão, com a sociedade civil, com os partidos, com o Partido Socialista. 3 passa a 6 meses, não é? Aliás, numa estratégia, é que eu acho que o governo está, de facto, eu acho que há várias sensibilidades de fazer política no governo. A indelicadeza do Primeiro-Ministro com o seu parceiro de coligação foi absoluta. Absoluta, e que vai ter consequências políticas no curto, médio ou no longo prazo. Quer dizer, esta coligação um dia acabou. Claro que acabaria sempre, como tudo acaba na vida, mas eu acho que vai acabar antes do tempo de vida que está previsto. Indelicado com o Partido Socialista. A pergunta certa não será, não acabou já? Não acabou face às circunstâncias e às necessidades do país, mas indelicado com o Partido Socialista, seguindo uma estratégia que já tinha sido ensaiada no Parlamento pelo Ministro das Finanças. Quando Vítor Gaspar, no Parlamento, há 2 dias, disse que no Partido Socialista há radicais e moderados e o Partido Socialista tem que escolher, está obrigado a escolher entre a linha dos moderados e dos radicais, é a mesma versão que ontem o Primeiro-Ministro vem dizer, dizendo que não fala só com o líder do Partido Socialista, mas fala com outros socialistas. Isto para o país. Para o Primeiro-Ministro, eu acho que é indiferente, porque o Primeiro-Ministro tem um objetivo na vida que é conseguir regressar aos mercados em 2013, resolver o problema económico e financeiro do país e depois seja o que Deus quiser. E, portanto, se o conseguir, ótimo, excelente para o país. Eu acho que para o futuro de uma sociedade que quer regressar aos mercados, mas quer construir um sistema económico e financeiro que, de facto, recupere o emprego, eu acho que é curto. Quer dizer, o Partido Socialista é fundamental. É isso que o Presidente da República tem vindo a dizer ao longo dos últimos meses. É por isso também que o Presidente da República, na minha opinião, não vai enviar este orçamento para o Tribunal Constitucional. Agora, é também por isso que vai abrir, que o Primeiro-Ministro abra uma discussão para a reforma do Estado até ao verão. Agora, não pode ser a tratar o Partido Socialista, o seu líder, desta forma. Porque há a natureza humana a funcionar. Não se pode dizer, eu não falo só com este senhor.
Eu falo com outros para além de que socialistas. não é democraticamente muito aceitável que um governo se esteja a meter na vida interna de um partido, dizendo, como fez o Ministro das Finanças, dizendo ao Partido Socialista que tem que fazer opções, já o fez, haverá de ter novamente congresso para decidir se quer ou não mudar de líder, é uma coisa que compete ao Partido Socialista. E o Raul tem razão que, aliás, para a reforma... Daria asa ao Dr. António José Seguro, dizer assim, eu não falo com os liberais que estão no poder no Partido Social Democrata, falo com os sociais-democratas que estão na oposição. Isto é um paradoxo. Quer dizer, andaremos aí a falar. A nível institucional, quem governa e quem está na oposição no país não pode ter estes estados de alma. Peço desculpa. Nada, é essa, mas para dizer que acho que tem razão aqui, mas também acho que há uma justificação para que isto tenha acontecido na entrevista do Primeiro-Ministro. E António José Seguro também tem que perceber isso. Não pode radicalizar em excesso, porque se tem a ambição de chegar ao poder, e tem, como se percebe, tem que trabalhar para que o poder lhe seja entregue nas melhores condições. Ou seja, há coisas que vão acontecer mesmo que o Partido Socialista não esteja nesse debate. Obviamente que se há um compromisso com a Troika para cortar milhares de milhões de euros nas funções do Estado, nas funções de soberania e nas funções sociais, é bom que o Partido Socialista esteja nesse debate, que é para aquilo que vai herdar ter um bocadinho do que o Partido Socialista considera que deve ter. E no dia anterior, no debate do Orçamento de Estado, o líder do PS também foi muito claro, dizendo ao Governo que o caminho não tem retorno, que o senhor vai sozinho, não vai contar com o Partido Socialista. Não pode nem o Primeiro-Ministro e líder do PSD chutar borda fora o Partido Socialista a fazer de conta que não precisa dele porque precisa, nem deve o Partido Socialista e António José Seguro fecharem completamente a porta, porque há debates em que o eleitorado do Partido Socialista exige, ou merece, no mínimo, que o Partido Socialista lá esteja a representá-lo. Porque se vai haver um debate para reformar o Estado, que começa mal porque começa pelo telhado, não é? Define-se primeiro o que é que se vai cortar, e quando se vai cortar, e depois logo se vê onde é que há, não é? Que é meio caminho andado para os cortes cegos, não é? Claro, pode-se dizer que se corta 2% ou 3% da despesa e depois corta-se 2% em tudo, não é? Nas reformas, no número de professores, no número de médicos, não é? Etc, etc. Portanto, não era assim que devia ter começado o debate. Mas a verdade é que há aqui uma janela que agora se abre, que é permitir que o debate se estenda um pouco, que vá até ao verão, e, portanto, o Partido Socialista deve lá estar para representar o seu eleitorado, porque será inevitável haver um corte nas despesas com funções sociais e, portanto, o Partido Socialista tem uma obrigação com o seu eleitorado e deve estar presente no debate, começar a estudar já a matéria para dizer o que pensa. Depois não tem que ter reuniões secretas com o Governo, ou não tem, deve dizer publicamente, não é sequer precisa se encontrar com o Governo, apresenta na Assembleia da República medidas que considera essenciais para, de alguma forma, tornar sustentável o Estado Social que o Partido Socialista diz defender. Tem que o fazer porque sabe que vai haver um corte nas despesas do Estado. Paulo, o Presidente da República devia enviar este orçamento para o Tribunal Constitucional? Muito honestamente, se bem conheço o Presidente da República, não o fará. E é só atender, a mesma opinião. É de atender à explicação que ele deu em relação ao último Orçamento de Estado, não o fará. Mais uma vez, prevalece o pragmatismo. É melhor ter um orçamento mau e inconstitucional do que não ter orçamento. Não passa na mão do que dois a voar. Também é essa a tua opinião? Acho que não o fará, nem o deve fazer. Porque acho que quer dizer, a situação em que o país está. Aliás, o Presidente da República teve a ocasião, em relação ao orçamento anterior, em que já foi criticado, de não ter enviado, de explicar, porque a fiscalização preventiva, uma ação do Presidente da República nesse sentido, põe o Orçamento de Estado todo em causa. Ou seja, o Orçamento de Estado, se houver algum problema de inconstitucionalidade, o Orçamento de Estado não entra em vigor e, portanto, eu acho que para o país, nas circunstâncias que vivemos, aquilo que é o calendário político da Europa, político-eleitoral da Europa em 2013, acho que não deve enviar. Depois, obviamente, haverá uma fiscalização sucessiva do orçamento e ver se há aquilo que é inconstitucional ou que não é constitucional. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença neste Em Foco. Foi um prazer tê-los aqui. Até uma próxima oportunidade. Amanhã outro tema estará em Foco.